Nós nos alegramos no Senhor, na sua provisão, no seu amor, no seu cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Querido, abra comigo. Nós estamos com 130 pessoas participando ao vivo desse culto. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo aqui ao culto da comunidade da Fé Cristã Zona Sul, em Fortaleza, aqui no Cambeba. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e compartilhando aí pelas WhatsApps. Você também pode compartilhar. Use o seu Facebook para ser um instrumento de vida para outras pessoas. Compartilhe agora esse culto, compartilhe agora essa ministração. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 4 e o versículo 35. Já louvamos ao Senhor, já oramos. Vamos agora à ministração da palavra de Deus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. É um texto que é bem conhecido, mas vamos visitá-lo novamente e trazer algum aprendizado para as nossas vidas, para esse período que estamos vivendo, tá bom? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Vou achar um pouquinho mais o teclado. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco, Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregarmos a Tua palavra, Senhor, através das redes sociais. Obrigado pela liberdade que temos de pregar o Evangelho nessa nação. Obrigado pela Bíblia Sagrada, Senhor, que chegou até nós, na nossa língua traduzida, que nós podemos entender a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te suplicar, Senhor, que o Senhor visite cada irmão e cada irmã agora, cada homem, cada mulher, jovem, adolescente que assiste este culto, cada ancião que assiste este culto, Senhor. Visita agora o Teu filho, abre o coração, o entendimento, que chegue essa palavra naquele que está, Senhor, passando por um momento de depressão, por um momento de angústia, quem está sendo apavorado pelo medo, Senhor. Visita agora essas vidas, Senhor, com esta palavra, para trazer consolo, para trazer ânimo, para trazer fervor espiritual, em nome de Jesus, amém. Diga amém, amém, glória a Deus, amém. A palavra de Deus, Marcos, ele, inclusive eu escrevi um livro todo dentro do Evangelho de Marcos, chamado Não Me Calarei, 40 dias de estudo bíblico, para todo dia uma passagem dentro do Evangelho de Marcos, sobre esse movimento de intercessão e de evangelização, de falar do amor do Senhor. O evangelista Marcos, ele é um evangelista bem rápido em escrever os acontecimentos de Jesus, ele é direto, é prático, e ele não poderia deixar de falar dessa história, que também Mateus fala, que Lucas também fala, Marcos também compartilha, até porque é uma história tremenda, porque é um milagre contra o milagre na questão da natureza, da criação, do vento, né? Algo assim que a ciência não vai explicar como que isso acontece, mas é um milagre, é um sinal poderoso de quem Jesus é, que é o Deus que tem todo o poder, até sobre o vento e sobre o mar. Você crê nisso? Amém? Eu creio sim. Jesus, ele estava no território da Galileia, e ele queria passar para outra margem, a margem leste do mar da Galileia, que era a região dos Gerazenos, ou Gadarenos.
E você vai ver lá no capítulo 5, versículo 1, que ele consegue chegar do outro lado. E você sabe da história que tem lá do rapaz que é cheio de espíritos imundos, e Deus faz o milagre, repreende aqueles espíritos, aquele rapaz é liberto. A maioria da população naquela região de Gesarenos, do Gadarenos, era uma população gentia, população distante de Deus. Então, assim que Jesus chegou à outra margem, nos Gerazenos, ele teve que libertar esse jovem possesso por uma legião de demônios, não é assim? Então nós entendemos que essa batalha, essa tempestade que acontece ali no lago da Galileia, no mar da Galileia, não é apenas uma coisa somente da natureza comum, mas nós percebemos aqui que há uma batalha espiritual, porque Jesus está indo fazer uma obra, está indo trazer libertação para uma região, para uma cidade, para um povo, e há, antes de chegar, uma batalha espiritual, porque algo se levanta para que isso não acontecesse. Sabe, eu quero trazer você então a contextualizar essa história, quero trazer você a sua mente isso, a sua reflexão, porque Deus está trabalhando na nossa nação, Deus está fazendo uma purificação no Brasil, Deus está trabalhando nessa nação já há alguns anos para fazer um milagre tremendo, para trazer uma cura para os povos, para as cidades. Mas nós estamos atravessando agora um tormento, uma grande tempestade. Mas eu quero animar você que crê na palavra, você que confia na Bíblia Sagrada, você que confia em Jesus, que Deus tem um propósito, e não importa a tempestade que venha, o tormento que venha, nós, se confiarmos no Senhor, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos alcançar vitória. Os irmãos estão aqui, acreditam nisso, digam amém. Os irmãos estão em casa, digam amém, glória a Deus. Vamos então caminhar. O que eu quero falar para você então é 5 segredos para que você possa atravessar essa tempestade. 5 segredos para que você possa ficar firme quando você enfrenta as tempestades. Vamos lá. O primeiro segredo que a gente encontra aqui é, diga comigo, eu não posso esquecer de levar Jesus comigo. Você pode esquecer de qualquer outra coisa nesse barco, até de um colete salva-vidas, talvez você possa esquecer, mas você não pode se esquecer de levar Jesus contigo. Olha o que diz o versículo 36, e eles, os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus consigo. Entendeu aí? Captou a mensagem? Eles abandonaram o povo, disseram, olha, vocês ficam aí, mas Jesus vai com a gente. Eles levaram Jesus com eles. Às vezes nós nos empolgamos com a quantidade de pessoas, com a multidão que nos apoiam. Às vezes a gente se empolga com a aprovação popular, às vezes se empolga com os aplausos, às vezes a gente se empolga com o tanto de curtida nas redes sociais. Às vezes você se empolga com o mundo, dizendo é isso mesmo, vai em frente, e a gente esquece do mais importante, que é Jesus. Nós não podemos esquecer de Jesus no barquinho da nossa vida. Nós não podemos esquecer de Jesus, de tê-lo conosco no nosso barco, na nossa vida. Você pode esquecer de tudo, talvez do dinheiro, talvez até de relacionamentos, esquecer talvez até de coisas, de ritos, mas por favor, não esqueça de colocar Jesus na sua vida em primeiro lugar. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, se Jesus não for o principal na sua vida, vai dar errado, as coisas darão errado. Tem gente que faz o casamento assim, faz um curso de noivo, compra a casa, tem um emprego bom, tem um excelente salário, mobilia a casa toda, mas esquece de levar Jesus nesse casamento, esquece de colocar Jesus como o rei, o senhor dessa casa. É por isso que tem casamentos aí, que antes de chegar o álbum de fotos do casamento, o divórcio já entrou nessa casa, o casamento já se acabou. Misericórdia, porque eles
quando foram atravessar as tempestades do casamento, e logo as primeiras, eles não suportaram, o barco naufragou, porque o projeto que eles construíram, eles não chamaram a terceira dobra para esse casamento, para uni-los. Segundo segredo que nós vemos aqui no versículo 37, caminhe comigo. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Sabe qual é o segundo segredo? Prepare-se para o inevitável vendaval. Quem está com Cristo também sabe disso. O vendaval vai vir, o dia mau vai chegar, e nós temos que estar preparados para esse dia mau. Tem muita gente que pensa que caminhar com Jesus é um mar de rosas, mas não é. Escute bem, ter Jesus no barco não é sinal de que problemas não virão. Ter Jesus no barco não é sinal de que vai ter sempre bonança, sempre calmaria. Não, Jesus não prometeu isso, entenda bem. Ter Jesus nessa nação, ter um presidente como nós estamos tendo agora, que invoca o nome de Jesus, que ora, que lê a palavra, que cita o texto bíblico, como João 8,38, que coisa maravilhosa, mas isso não é sinal de que não virão problemas para essa nação, como estão acontecendo agora. Jesus nunca prometeu isso. Em Marcos 13, olha só, Evangelho de Marcos, o capítulo 13 e o versículo 9, diz assim, Jesus falando, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Olha o 11, quando pois vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais, os farão morrer. E o 13, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. O que foi que Jesus Cristo prometeu para os seus discípulos? Aliás, todos os discípulos de Jesus, com exceção do apóstolo João, morreram martirizados. Morreram martirizados. Só João que morreu de causas naturais, da velhice, bem velhinho. Mas todos os outros não. Sabe, é isso que Jesus está nos dizendo. Ele está dizendo que há um preço a se pagar de dificuldades, de luta, quando a gente serve Jesus, quando a gente caminha com Jesus, quando a gente busca ao Senhor de verdade. Ele nunca prometeu uma de rosas. Ele diz, no mundo tereis aflições, no mundo você vai ter dificuldade, mas também ele dá uma palavra de ânimo. A palavra de ânimo para ela, para nós é, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Amém. Ele venceu o mundo. Se ele venceu, ele está nos dizendo que nós vamos vencer também, porque também a palavra vai dizer que o que faz vencer o mundo é a nossa fé. Se você tem a fé verdadeira, se você tem fé em Jesus, se você confia no que está escrito na palavra, você vai vencer o mundo, você vai vencer essa tempestade, você vai superar essa dificuldade. Esse mar da Galileia, na verdade, ele é um grande lago todo cercado por montanhas, e ainda hoje ele é sujeito a grandes tempestades. E apesar de ser um lago, mas realmente parece uma... Eu tive a oportunidade de andar de barquinho pelo mar da Galileia quando estive em Israel. É uma coisa fantástica, é muito grande, é uma coisa enorme mesmo, e realmente tem as ondas já normais assim. Imagine quando vem uma tempestade, vem um vento que bate naquelas ondas, naquelas montanhas que cercam esse lago, e aquilo faz girar, e é uma coisa terrível para os pescadores. Quando Jesus saiu no barco, quando Jesus entrou no barco com os discípulos, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não vai abandonar você, porque você vai passar por dificuldades, porque a coisa está complicada para você, porque você é um crente trabalhoso, não. Jesus, ele está no barco, ele vai perseverar no barco, ele vai no meio dessa tempestade, ele está contigo, ele não te abandona. Alguém pode estar pensando assim, mas pastor, Jesus abandonou o Brasil,
Jesus deixou esse planeta, está um caos, o mundo vai se acabar. Talvez você está aí histérico, se perdendo em pensamentos de tanto medo. Eu quero dizer para você que não, que Jesus ama o mundo, Jesus ama o homem, Jesus está conosco. Ele não tira a tempestade, talvez Ele não vai acabar com essa tempestade agora, mas uma coisa é certa, Ele promete estar conosco nesta tempestade. Ele atravessa conosco essa tempestade, e uma coisa é certa, a presença dEle é a certeza de que chegaremos ao outro lado, em nome de Jesus. Então aprenda isso, Jesus não nos salva da tempestade, mas Ele nos salva dentro da tempestade. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Terceiro segredo para nós, para enfrentarmos essa tempestade, para passarmos firmes por ela: aprenda a descansar em Deus em meio ao vendaval. E agora isso é difícil, é muito difícil. Às vezes não é tão difícil ter fé e confiar que o Senhor está conosco, mas descansar, sabe? Aí é difícil. Enquanto os discípulos, olha o versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Enquanto os discípulos se agitavam, gritavam, enquanto o medo falava fortemente aos ouvidos deles, Jesus dormia, Jesus descansava. A água, as ondas, elas vinham fortemente sobre o barco, e aquele barco ficava cheio de água. Ora, eu e você não precisamos ser pescadores para saber que quando um barco enche de água, o que é que vai acontecer com o barco? Ele vai afundar, ele afunda. Como que alguém pode dormir quando o barco está se enchendo de água? Como que um homem pode ficar tranquilo, tirando um sono gostoso, quando tudo está prestes a afundar? Jesus, Ele pode. Ele nos dá o exemplo. Porque se Jesus estava confiando no Pai, Ele sabia que não ia morrer antes do tempo. Ele sabia que tinha uma missão a ser cumprida, e Deus, o seu Pai, estava protegendo, e que aquelas ondas, que aqueles fortes ventos, era terrível, era uma tempestade, mas não ia atrapalhar o sono que ele precisava ter, o descanso que ele precisava ter. Sabe, existem dois tipos de sono em meio às tempestades. O primeiro é o sono da negligência. Lembra do profeta Jonas? Pois é. O barco estava indo a pique, o navio, as pessoas gritando, todo mundo correndo, e para um lado e para o outro, clamando para o seu Deus. Mas Jonas estava lá embaixo, no navio. Ele estava lá no seu cantinho, dormindo, tranquilo. Mas por que ele estava dormindo? Porque ele estava pecando contra Deus, era o sono da negligência, ele estava fugindo contra o Senhor. Jonas estava alienado quanto à sua situação, e o que ele queria era esconder no quarto escuro, dormir um sono forte, e nem ligar para o que estava acontecendo no mundo com as coisas. Este é o sono da negligência, esse é o sono da alienação. Não é esse sono que Jesus nos manda ter em meio à tempestade, mas é o segundo sono, é o sono do descanso em Deus, é o sono da confiança em Jesus. É Jesus que está ali dormindo, porque confia no Pai. Ele sabe que não pode morrer antes que a promessa se cumpra em sua vida. Ele sabe que Deus tem uma obra para ele, e ele tem que fazer essa obra, e essa obra vai acontecer do outro lado. Sabe, Salomão vai dizer que tem tempo para tudo. Tempo para tudo. Tem tempo até para dormir, tempo até para descansar. Eu me lembro de José, esposo de Maria, que para Maria, o anjo veio, apareceu naturalmente para Maria, mas para José, Deus só falava com José dormindo. Eu não sei se José dormia demais. Eu só sei que o anjo só aparecia em sonho para José. Era um mistério profético no sono. Enquanto você descansa, Deus está trabalhando por você. Às vezes nós queremos fazer as coisas na nossa força, às vezes nós queremos fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas os meus títulos, mas a minha força, mas o meu conhecimento. Mas quando chega
Uma tempestade como essa que a nossa cidade está passando, o nosso estado está atravessando. Até o prefeito está infectado. A nossa vice-governadora está infectada. Porque não escolhe. Não é para quem tem poder ou para quem não tem poder. Não é para o pobre, não é para o rico. Não é para o homem ou para a mulher. Você entende isso? O nosso socorro está em Jesus Cristo. Aprenda a descansar em Deus ao vendaval. Porque ficar preocupado, porque ficar abalado, porque ficar com muito medo não vai resolver o problema. Aliás, você vai ter outras enfermidades. Tem gente pelas redes sociais que está tão histérico que é noite e dia, nem dorme, é direto no WhatsApp mandando notícia morreu de quem, morreu tanto, o vírus está fazendo isso, o vírus está... As pessoas não aguentam a pressão, o coração, tem gente que vai morrer do coração desse jeito, só de notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Depois que eu vi isso, comecei a me sentir mal, disse, sabe uma coisa, eu vou lutar contra isso, e eu comecei a combater nos grupos, gente, vamos começar a falar a palavra de vida, vamos começar a declarar que Jesus está conosco, que tem jeito. Vamos fazer o que as autoridades estão recomendando, ter o distanciamento, o isolamento social, vamos guardar os idosos, mas agora nós vamos tomar uma postura, nós somos boca profética de Deus para essa cidade. Se eu prego isso e não vivo isso, para que pregar? Se você canta esse louvor, mas você não vive isso, para que cantar então? Para que serve a nossa fé? Se não é para na hora da tempestade, a gente declarar com fé, que Jesus está conosco, e que nós vamos atravessar essa tempestade, nós vamos chegar ao outro lado. Aleluia, aleluia. Coloque a sua fé em ação, querido. Coloque a sua fé em ação. Para um pouquinho de assistir os noticiários e começa a ler o livro que fala do amanhã. A Bíblia Sagrada, ela sabe as notícias de amanhã. Eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que para muita gente a luta é grande. Imagine quando essa tempestade chegou para pessoas que estão atravessando um tempo de enfermidades. Imagine isso. Eu sei, é uma tempestade sobre outra tempestade. Meu Deus. Sei uma pessoa que está desempregada agora. Já pensou? Com dificuldade financeira. E agora tem esse distanciamento social. A luta sobre lutas. Prova sobre prova chegando. Meu Deus, deve ser difícil mesmo. Talvez você está com uma pessoa no leito do hospital, passando por uma luta, e ainda vem esse medo, esse temor. Deus sabe como está o teu coração. Eu não estou aqui menosprezando a sua dor, eu não estou aqui menosprezando a luta que você está atravessando. Essa é uma tempestade verdadeira que você está atravessando. Mas eu quero dizer para você que Deus não te abandonou, que Deus se importa, que pode até parecer que Ele está dormindo, pode até parecer que Ele não se importa, mas se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Se Ele está trabalhando, se nada aconteceu, Ele está provando a tua fé, Ele está provando o teu caráter, mas Ele está trabalhando, Ele está cuidando. Descansa no Senhor, mulher, descansa no Senhor, Ele está cuidando de ti, Ele está entrando com a provisão, está chegando a proteção de Deus para o teu lar, está chegando a provisão de Deus para a tua casa, aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Chore aos pés de Jesus, chore aos pés de Jesus. Canta o hino de louvor a Deus, se alegra no Senhor, aleluia, se alegra no Senhor, porque Ele faz com que o mar pare, Ele faz com que o mar pare, é Ele quem diz assim, é Ele quem faz. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aquieta minha alma, descansa no Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu sustento. Nós já falamos de 3 segredos aqui. O primeiro segredo
Você pode esquecer de levar qualquer coisa, menos de levar Jesus no seu barco. O segundo segredo: prepare-se para o inevitável vendaval. Terceiro segredo: aprenda a descansar em Deus, mesmo em meio à tempestade. Vamos para o quarto segredo. O quarto segredo é o seguinte: não se envergonhe de pedir ajuda. Aleluia. Olha o que diz o versículo 38. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, os discípulos acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Certamente alguns estavam ali, logo querendo chamar o mestre desde o início da tempestade. Outros queriam resolver com a sua experiência de pescadores: não vamos incomodar o mestre, deixa que a gente faz aqui o serviço, vamos puxar o barco para cá, puxa a vela para cá, vamos pegar o remo, vamos fazer alguma coisa. E eles, com a sua experiência de pescadores, queriam livrar aquele barco da tempestade. Mas até que eles perceberam que a tempestade era muito forte, porque aqueles pescadores experientes temeram a morte, eles temeram que realmente iriam morrer, até que eles viram que afundariam. Sabe qual é esse momento na nossa vida? É aquele momento que a gente diz assim: agora só Jesus. Talvez foi esse diagnóstico que você ouviu do médico. O médico diz: olha, tudo que a medicina podia fazer já fez, agora só Jesus. Talvez é isso que você tem visto na sua vida financeira, luta financeira, porta fechada sobre porta fechada, e alguém está dizendo: todos os recursos se acabaram, e você está dizendo agora só Jesus. Talvez você está numa situação tão difícil com seu filho, viciado nas drogas, um casamento se acabando, não tem mais jeito, apartou, ele saiu de casa, e alguém chegou para você e disse: agora só Jesus. Interessante que quando a gente diz isso com pesar ou com receio, dizendo assim: bem, agora só Jesus, o negócio está tão feio que agora só Jesus. Ora, se é com Jesus, então deixa Jesus trabalhar. Se é só Jesus, muitas vezes Deus permite que a situação fique nesse agora só Jesus, que é para a gente poder testemunhar do seu grande poder. Você vai ver, nós vamos atravessar essa tempestade desse vírus chinês aí, desse coronavírus, dessa pandemia mundial. Nós vamos atravessar essa tempestade, e você vai ver que muita gente vai ter testemunhos lindos para dar sobre Jesus. Muitas pessoas que estavam afastadas da igreja, muitas pessoas que se afastaram da fé. Nós vamos ver muita gente que estava frio e começou a buscar a Deus em meio à pandemia, e começou a buscar a Deus em meio à dificuldade. Entende? Ah, meu irmão, agora só Jesus. Então, se é com Jesus, então Deus vai trabalhar. Tem gente nessa hora, como tinha lá no barquinho, que poderia estar dizendo assim: gente, não vamos incomodar o mestre, gente, não vamos atrapalhar, deixa o mestre lá, ele tem muito o que fazer e tal. Ou então gente que chega e fala assim: para que orar por isso? Precisa orar por isso não, né? Tem gente dessa situação. Tem gente que acha até assim que a igreja tem que estar fechada mesmo, que não tem esse negócio de fé não, e tal, que o mais importante. Eu quero dizer para você: exerça a sua fé, coloque a sua fé em prática, clame o Senhor Jesus, comece a orar pela situação. Vamos orar para que esse vírus seja repreendido da nação, vamos orar para que esse vírus seja repreendido do nosso estado. Senhor, aplaca esse vírus, Senhor, repreende dessa nação esse vírus em nome de Jesus. Vamos declarar palavras, autoridade, poder, palavras proféticas. Vamos orar para que Deus mande as soluções, para que sejam revelados remédios, para que sejam revelados aos cientistas do laboratório onde está o segredo, para que se mostre como combater eficazmente esse vírus hoje, em nome de Jesus. Nossos esforços nada valem se Deus não for por nós. Todo esforço do Brasil, do médico, se Deus não for por nós, nada valem esses esforços. Por isso, igreja do Senhor, vamos clamar perdão, vamos clamar por misericórdia, vamos clamar pela ajuda divina, vamos pedir para Jesus. Jesus nos ajuda, seja humilde, clame a Ele. Se você está afastado da igreja, se você se perdeu sua fé, desanimou,
clame a Jesus. Jesus tem misericórdia de nós. Jesus tem misericórdia de nós. Se você talvez é um fatalista, aqueles que dizem, não, nós estamos no fim do tempo, isso tem que acontecer mesmo, e é porque é o pecado do homem. Mas não esqueça de clamar por misericórdia. Diga, Jesus, se tu podes ter misericórdia, então mostra tua misericórdia nessa nação. Mostra misericórdia no meio dessa tempestade, Senhor. Seja humilde, peça ajuda. Sabe o que eles perguntaram para Jesus? Não importa que pereçamos? Nos encontramos muitas vezes assim, né? Uma morte iminente. E o que pensar? Jesus se levanta, irmãos. Jesus se levanta, repreende o vento. E Jesus fala ao mar: sossega-te, acalma-te, silêncio, silêncio. Acalma, mar, acalma. E o que aconteceu? O mar se acalmou. Uma só palavra de Jesus. Uma só palavra de Jesus. E essa pandemia se acaba inexplicavelmente. Uma só palavra que Ele liberar sobre essa tempestade. E tudo muda, o cenário muda. Pastor, então por que Ele não faz isso? Ele é mau, Ele é ruim? Não. Deus está nos provando. Deus está testando nossa fé nessa tempestade. Deus está provando o seu caráter. Deus está purificando a nossa terra. Deus está moldando. Deus está derrubando o orgulho. Deus está lutando contra a soberba dos homens poderosos, que acham que podem fazer tudo sozinhos, no seu poder, na sua força. E os homens têm que clamar a Deus. Como é lindo ver o presidente da nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, dizer: hoje é dia de oração nessa nação, para que Deus repreenda esse vírus da nossa nação. Um presidente da nação mais poderosa do mundo, reconhecendo que Jesus Cristo tem poder para sarar, para curar e para repreender esse vírus. Uau, que coisa tremenda. Como é lindo ver no nosso Brasil hoje, depois de décadas, um presidente que reconhece o nome de Jesus como o nome sobre todo nome. Um presidente que ora ao Senhor e que está buscando, pedindo misericórdia ao Senhor pela nossa nação. Nós, cristãos, discípulos de Cristo, nós temos que ser aqueles que mais buscam o Senhor, que mais clamam o seu nome. A nossa certeza, a nossa busca, a nossa certeza na sua palavra tem que ser realmente verdadeira. E daqui vem o quinto e último segredo: seja ousado na aplicação da sua fé. Olha o que Jesus fala no versículo 40. Jesus disse para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Não é interessante? Olha, os discípulos fizeram tudo ao alcance deles para que o barco não afundasse. Eles usaram toda a experiência de pescador que eles tinham. E depois eles clamaram a Jesus para que pudesse salvá-los. Então por que eles receberam essa exortação de Jesus, dizendo que eles eram homens de pouca fé? Sabe, porque é compreensível, irmãos, que nós sintamos medo e insegurança. É óbvio, faz parte da natureza humana. Mas Jesus não admite uma coisa. Jesus não admite, não é que o discípulo tenha medo, não é que o seu discípulo tenha insegurança. Não, o que Jesus não admite é que os seus discípulos sejam covardes. O covarde não entra no reino dos céus. O covarde não pode batalhar, guerrear e ser vencedor. Jesus está chamando os corajosos, e Ele está dizendo: seja corajoso em colocar a sua fé em ação. É como nós fizemos ontem, ir na janela do condomínio, do seu apartamento, da sua casa, e orar o Pai Nosso. Anteontem, sábado, foi um coral lindo em vários condomínios cantando Porque Ele Vive. O que é isso? É colocar a sua fé em ação, é colocar colocar a fé ousadamente em ação, é crer
que aquilo que você clama, que aquilo que você ora, que aquilo que você lê é verdade. Então você se enche dessa verdade e você profetiza: a nossa cidade é do Senhor Jesus, essa cidade é do Senhor Jesus. Envia os teus anjos, Senhor, para fazer maravilha. Guarda o teu povo, guarda as autoridades. Nós clamamos que esse vírus vai passar, que essa tempestade vai passar. A mão do Senhor vai aplacar esse momento em nome de Jesus. Nossa certeza deve ser: haja o que houver, Ele nos ajudará a atravessar o mar de problemas, e nós vamos chegar ao porto seguro. Haja o que houver, Ele está conosco, e Jesus nos ajudará a atravessar o mar. Por isso eu conclamo você agora comigo. Fique de pé aí na sala da sua casa, fique de pé onde você está, se for possível. E você levante suas mãos comigo e comece a falar ao vento. Qual é o vento da tua vida? Comece a falar o vento agora. Comece a falar o mar. Qual é o mar na tua vida hoje? Comece a falar o mar. Comece a falar o divórcio agora. Comece a falar para essa doença. Comece a falar para essa insegurança. Comece a falar para esse medo agora. Fale como Jesus Cristo falou e nos ensinou: acalma-te, mar. Acalma-te, vento. Cala-te, vento. Porque neste barco vem Jesus Cristo comigo. Porque comigo está Jesus de Nazaré. Nós vamos chegar ao outro lado. Nós vamos fazer a obra de Deus. Nós vamos viver as promessas do Senhor. Nós vamos caminhar em vitória. Nós vamos atravessar essa tempestade. A sua família vai chegar lá. A sua casa vai chegar lá. Olha, tem mais uma coisa. Nós vamos sair dessa tempestade mais fortes. Nós vamos sair desta luta mais crentes. O povo de Deus vai sair mais unido, valorizando a igreja, valorizando o templo. Porque tem pessoas que estão assistindo comigo aqui do culto domingo, mas que não vieram domingo passado na igreja. Talvez ficaram em casa, foram para o cinema, viajaram. Hoje estão sentindo falta do templo. Você vai aprender a valorizar o templo. Vai aprender a valorizar a comunhão da igreja. Vai aprender a valorizar a casa do Senhor. Deus está trabalhando no seu povo nesse tempo. Comece a clamar comigo em nome de Jesus. Erga sua mão. Senhor, nós declaramos: vento, te acalma. Vento, te acalma. Tempestade, te acalma. Mar, te acalma. O Senhor está conosco. Perigo vai embora, insegurança vai embora, medo vai embora dos nossos corações, pavor vai embora, angústia vai embora. Sai em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vírus maligno, vírus diabólico vai embora. Coronavírus, vírus chinês, pandemia. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo ataque maligno na nossa cidade. Vai embora em nome de Jesus. Todo ataque maligno na nossa nação vai embora em nome de Jesus. Vai agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos o anjo da morte. Nós repreendemos toda mortandade, toda seta que voa de dia. Nós repreendemos toda palavra de maldição que foi liberada. Nós repreendemos toda ação maligna. Nós repreendemos toda conspiração que caiu por terra. Nós repreendemos toda ação do mal, de homens malignos, de homens inescrupulosos. Nós colocamos por terra todo espírito de violência, todo espírito sanguinário. Nós repreendemos em nome de Jesus. Calma-te, mar. Acalma-te, vento, porque nós falamos isso não em nosso nome, mas no nome do poderoso do Senhor Jesus. Visita, Senhor, esta casa agora, Senhor Deus. Abraça esta mulher. Receba agora, minha irmã, em nome de Jesus, renovo para a sua vida. Oh Jesus, abraça esta mulher, Senhor. Oh Deus, traz consolo para esse coração. Abraça este homem, Senhor, renova as forças dele, que está se sentindo impotente, incapaz de proteger a sua família. Renova as forças dele, Senhor. Alegra seu coração. Ministra, Senhor, a vida deste homem, nesta mulher. Sustenta, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu és grandioso. Não há ninguém semelhante a Ti. Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza, Senhor. Oh, Tu és o mesmo Deus que andou sobre as águas, Jesus. Tu és, Jesus, o mesmo Deus que esteve no barco com os discípulos e acalmou o mar e acalmou o vento com uma só palavra que o Senhor falou. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação. Senhor, se essa pandemia tem vindo, Senhor, por causa dos pecados da igreja, por causa dos pecados do nosso povo, Jesus, nós confessamos, Senhor, os pecados nessa noite. Perdoa os pecados da nossa nação, Jesus. A idolatria, a violência,
o comunismo, as mentiras, os enganos. Perdoa o pecado do nosso povo, os desvios sexuais, as promiscuidades, meu Deus, a indiferença,